caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Este é o tema do nosso estudo dessa semana, que tem por base a lição de número 12 da revista, que é editada pela CPAD. Hoje também, neste 21 de setembro, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Olá, eu sou o Charles Robson. O texto escrito aqui em Atos 1, do 3 ao 5, dá conta que depois de ter sido considerado morto, Jesus apareceu aos discípulos e conversou com eles a respeito do reino de Deus. E deu para eles uma ordem. Mas pensei para Jesus: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai dê para vocês o que Ele prometeu e conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está gravado em Atos 1, versículos 3 ao 5. A igreja de Jerusalém, ela nasceu com uma vocação missionária. O dia de Pentecostes, descrito em Atos 2, não foi assim apenas um avivamento interno, mas o início, o começo do crescimento da divulgação do Evangelho. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no texto bíblico. Diz assim o texto: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos 2, dos versículos 1 ao 4. Então, naquele dia, o Espírito Santo de Deus desceu para capacitar a igreja na missão. Olha, quando Deus capacita, Ele vai além do que o ser humano pode imaginar. Na Bíblia, vemos que Deus nunca chamou alguém porque já estava pronto, mas Deus, capacitou aqueles que Ele chamou. Moisés é um exemplo. Ele disse que não sabia falar bem, mas Deus lhe deu palavras. Aí é anotado em Êxodo 4, do 10 ao 12. Quer ver? Vamos olhar aqui como é que foi a conversa entre Deus e Moisés. Está escrito ali: Moisés disse ao Senhor: por favor, Senhor, nunca falei muito bem, nem antes nem mesmo agora que está falando com seu servo. Tenho muita dificuldade em falar. Mas, parece aqui, alguns historiadores dizem que Moisés era gago. Voltando para o texto, o Senhor disse: quem faz com que a pessoa possa ou não falar? Quem faz a pessoa ouvir? Quem faz a pessoa ver ou ser cega? Sou eu, o Senhor. Vá agora. Eu estarei com você e lhe ensinarei o que deve falar. Conforme eu disse, relata aqui em Êxodo 4. Outro caso, Gideão. Gideão, ele se via como o menor da família dele, mas Deus o tornou um valente guerreiro. Essa anotação está ali em Juízes 6. Lembra? O encontro dele, Gideão, com o anjo, quando ele estava ali malhando o trigo? Diz o texto: o anjo do Senhor apareceu diante de Gideão e disse: que o Senhor esteja com você, bom guerreiro. Aí Gideão questionou: perdão, mas se o Senhor está conosco, por que então temos tantas dificuldades? Sabemos que o Senhor faz milagres em favor dos nossos antepassados. Eles nos contaram que o Senhor nos tirou da terra do Egito, mas o Senhor nos tem abandonado, tem permitido que os midianitas nos oprimam. Aí o Senhor olhou para Gideão e disse que ele usasse a força que tinha para libertar o povo de Israel do poder dos midianitas. Olha que Deus colocou: eu o envio para que os salve. E Gideão respondeu: perdão, Senhor, mas como poderei salvar a Israel se a minha família é a mais pobre de todas as famílias de Manassés e eu sou o mais jovem de todos? E o Senhor disse: mas eu vou estar com você. Você poderá derrotar os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. Aqui em Juízes 6, do 12 ao 16. Outro caso que nós temos é o de Jeremias. O profeta Jeremias disse que era apenas uma criança, mas Deus colocou a palavra dele, Deus, na boca de Jeremias. Diz o texto bíblico: antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o escolhi para ser um profeta para as nações. Então eu lhe respondi:
Ai, por favor, não, Senhor Deus, eu sou muito jovem, não sei falar em público. E o Senhor me disse, não diga que é muito jovem, porque irá a quem eu enviar e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo das pessoas, porque eu estarei protegendo você. Eu sou o Senhor, afirmo isso. Os discípulos eram simples pescadores, mas pelo Espírito Santo se tornaram pregadores que abalaram o mundo. Mas quando Deus capacita, anote aí, o fraco se torna forte, o tímido ganha ousadia, o simples fala com sabedoria, o que não tem recurso vê milagres acontecendo. Então isso nos mostra que a capacitação vem do Espírito Santo e não de habilidades humanas. Deus não procura preparados, mas Ele prepara aqueles que têm o coração disponível. Tem um dizer muito falado na igreja que diz, Aspinhas aí, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então assim, a igreja, cheia do Espírito Santo, não se fechou nela mesma, ela se abriu para o mundo. Por quê? Porque a missão nasce da palavra. Atos 2,42 diz que os discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então esse versículo, ele resume a essência de uma comunidade transformada pelo Espírito Santo. Aspinhas aí de novo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a comer juntos e às orações. Então aqui vemos quatro pilares que sustentavam a vida da igreja. Um dos pilares, então, era o ensino dos apóstolos. A palavra era central. Eles não viviam de opiniões, mas da verdade revelada por Cristo e transmitida pelos apóstolos. Uma igreja saudável, ela é firmada na doutrina. Ela não tem tradições humanas. Os apóstolos não pregavam suas próprias ideias, mas aquilo que tinham visto, ouvido e aprendido de Jesus. Tudo isso a gente pode conferir aqui em João 14, 26 e 1 João 1, dos versículos 1 ao 3. Então, a morte e a ressurreição de Cristo era o coração dessa mensagem. Vamos ver o que Paulo escreveu para o povo de Coríntios, está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Diz aqui o texto. Antes de tudo, eu ensinei a vocês que eu também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como também dizem as Escrituras. Então, a doutrina dos apóstolos é o ensino de Jesus transmitido pelos apóstolos registrados nas Escrituras. É a base da fé cristã e deve ser preservada e vivida pela igreja até hoje. Outro pilar, a comunhão. Mais do que simples encontros naquele tempo, a vida era compartilhada. Eles se ajuntavam, caminhavam juntos, suportavam-se em amor. Por quê? Porque a comunhão é a prática do Evangelho no dia a dia. Aí você me pergunta, e o que era a comunhão na igreja primitiva? Primeiro, era uma vida compartilhada. Eles não eram apenas frequentadores de reuniões, mas uma família espiritual. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a comer juntos e às orações. Todos os que tinham crido ficavam juntos e repartiam tudo que tinham. Eles se reuniam no templo todos os dias e comiam juntos de casa em casa, repartindo a comida com alegria e com sinceridade no coração. Tinha também a solidariedade. Como assim? Ninguém passava necessidade porque todos cuidavam uns dos outros. Havia uma unidade espiritual. A comunhão não era apenas social, mas baseada em Cristo. A comunhão era a prova visível do amor de Deus derramado nos corações. Por quê? Porque a comunhão ela é essencial. Por quê? Porque ela fortalece a fé de uma maneira individual e coletiva. Ela demonstra ao mundo o amor de Cristo. Ela gera uma edificação mútua, pois cada irmão contribui com seus dons. Tem também aquela questão de um ajudar o outro a suportar tempos difíceis, porque ninguém caminha sozinho. E qual é a aplicação para nós? A
A comunhão não é só estar junto no culto, mas participar da vida uns dos outros. Exige boas intenções, como visitar, repartir, orar, encorajar, caminhar junto. É o fruto do Espírito Santo. Só a verdadeira comunhão quando Cristo está no centro. A comunhão, ela é a marca de uma igreja viva, onde os irmãos não são apenas conhecidos, mas uma família em Cristo. Outro pilar que dá sustentação à igreja, o partir do pão. Representa tanto as refeições comunitárias quanto a ceia do Senhor. Era a lembrança constante do sacrifício de Cristo e também a expressão de uma vida de unidade e igualdade entre os irmãos. Eu quero destacar um dos mais fortes pilares da igreja, a oração. As orações. Tudo era sustentado pela dependência de Deus. A igreja ela orava de maneira coletiva, buscando a direção, o poder e com perseverança. Além de ser um meio de comunhão e intercessão, a oração é também uma fonte de paz, de consolo. Já o texto de Atos 2,42 mostra que a igreja não cresceu por planos humanos, mas porque por entender que a oração é a base de tudo. A pregação de Pedro em Atos 2 resultou em 3.000 conversões. Pedro chamou o povo ao arrependimento, para o batismo em nome de Jesus, para ter acesso à promessa do dom do Espírito Santo. E foi a partir daí que a igreja primitiva passou então a se dedicar ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu acho que vale também lembrar aqui um trecho da carta de Paulo aos Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10:17. Eu digo para vocês, a palavra de Deus é o motor que move a missão da igreja. A igreja lá de Jerusalém vivia na chamada koinonia, partilhando bens e ajudando os necessitados. Essa narrativa está em Atos 2, 44 a 45 e em Atos 4, 32 ao 35. Koinonia, comunhão, fraternidade do cristianismo, é o vínculo que une os cristãos como indivíduos e grupos entre si com Jesus. Refere-se à coesão do grupo entre os cristãos. Essa informação eu peguei aqui no site do Wikipedia. E diz o texto bíblico: todos os que tinham crido ficavam juntos e repartiam tudo o que tinham. Eles vendiam suas propriedades e os seus bens e distribuíam entre todos conforme a necessidade de cada um. A solidariedade era o testemunho vivo do Evangelho. Então nós precisamos estar conscientes de que uma igreja missionária não é aquela que apenas leva o Evangelho na fala, mas é aquela que leva também o amor. A igreja no início sofreu perseguições, mas foi a perseguição que ajudou o crescimento da missão. Lendo em Atos 8, ali a gente vê que a perseguição fez os discípulos se dispersarem, levando o Evangelho para além de Jerusalém. Saulo, ele tinha concordado com a morte de Estevão. Alguns homens que temiam a Deus o enterraram e choraram muito por causa da morte dele. Mas daquele dia em diante, a igreja em Jerusalém começou então a sofrer uma grande perseguição. E por causa disso, os discípulos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. E Saulo, ele procurava destruir a igreja. Ele ia nas casas onde eles costumavam se reunir, arrastava para fora tanto homens como mulheres e os punha na cadeia. Aqueles que tinham sido dispersos, então iam para todos os lugares anunciando as boas novas. Então, nesse caso, o sofrimento não paralisou a igreja, mas foi usado por Deus para espalhar a mensagem. Então, nós precisamos entender que as crises, os momentos difíceis, podem ser a base de plataformas missionárias. Foi a partir de Jerusalém que começaram as missões, como o envio de Barnabé para Antioquia. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15, garantiu que o Evangelho fosse universal e não restrito a judeus.
Então, uma igreja missionária não centraliza nela mesma, mas investe em enviar, apoiar e validar a obra em outros lugares. Para concluir, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém nos ensina que o Espírito Santo é a força da missão, a palavra é a base da missão, a comunhão é o testemunho da missão, a perseguição pode impulsionar a missão e o envio garante a continuidade da missão. Amém? Só lembrando, hoje também é o dia da Escola Bíblica Dominical, Dia Nacional da Escola Dominical. Então eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com esse nosso estudo de hoje. E no vídeo a seguir, é um vídeo que eu já gravei anteriormente, eu vou reapresentá-lo, vou publicá-lo novamente, que fala justamente de como começou a Escola Bíblica Dominical. Amém? Fique com Deus e até a próxima.